Pessoal, professor Afonso de volta, continuando aquele primeiro vídeo, que tratou do primeiro problema sobre função do primeiro grau, que acaba sendo uma reta, né? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E aqui também a gente vai precisar do recurso da função do primeiro grau e da análise das retas que essas funções representam. Vamos ler. Uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$ 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de 30 centavos por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, determine o número necessário de peças que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Bom, bora analisar as situações aqui. Vamos destacar logo os dados que são importantes. Um dado importante está bem aqui, ó. Custo mensal fixo e o outro é o custo variável por cada peça. Outra coisa importante aqui é o preço de venda de cada peça. Tá, então vamos lá. Vamos analisar agora a situação. A indústria já começa gastando R$ 9.100. Quer dizer, que se ela produzir uma peça, ela vai ter prejuízo, porque ela vai vender uma peça, vai ganhar R$ 1,60, mas vai ter gasto R$ 9.100 e mais 30 centavos para produzir aquela uma peça. Então, existe um determinado valor de X, um determinado número X de peças, que faz com que, a partir dessa quantidade de peças produzidas, a indústria comece a ter lucro. Então, antes de chegar nesse número, a indústria estava tendo prejuízo. Então, vamos lá, vamos analisar a situação. Então, aqui a gente tem, na verdade, duas funções que dependem da variável número de peças produzidas. Duas funções. A primeira função é a função que representa o custo. Não, custo é a função que representa o custo para produzir cada peça. E a outra, como ela é vendida por R$ 1,60, é a função do faturamento. Quanto mais ela vende, se vende uma peça, R$ 1,60 vezes uma peça. Se vende duas peças, R$ 1,60 vezes duas peças. Se vende X peças, vai ser R$ 1,60 vezes X peças. Essa aí é a função do faturamento. Aí a gente tem aqui as duas funções escritas. Olha, a função é custo de produção e a função faturamento. Ora, vai chegar uma hora que eu vou precisar saber em que lugar da produção, em que número de peças produzidas, o faturamento vai começar a dar lucro. Vamos representar então essas duas funções aqui no plano cartesiano. Aqui, ó. Aqui a representação das duas funções. Repara que a função azul representa o custo de produção, certo? E a função do traço vermelho representa a função do faturamento. Observa também o seguinte, que a partir daqui, ó, eu estou só gastando, porque é custo. O custo está acima do faturamento. Olha, o faturamento é em vermelho. Então, o custo está acima do vermelho. Então, o custo é maior do que o faturamento. Quando passa desse lugar aqui, aí o faturamento já é maior do que o custo. Então, nesse lugar bem aqui, o faturamento e o custo se igualam. Bem aqui, o faturamento e o custo se igualam. Então, vai existir um valor de y aqui, que serve tanto para f de x igual a 1,6 vezes x, como para custo de produção x. Vai existir um número x aqui, que tem o mesmo y na linha azul e na linha vermelha. Certo? Como é que eu consigo encontrar esse valor
do x aqui, desse x aqui, desse x que eu estou falando aqui, igualando as duas funções, porque se nesse lugar o y das duas funções, isso aqui é y, tá? Isso aqui também é y, tá? Então, na hora que esses y são o mesmo, bem aqui, ó, isso aqui é y, tá? Então, esse y aqui vai ser o mesmo nas duas funções para o mesmo x. Então, a gente pode igualar as duas funções. Igualando as duas funções, então a gente igualou f de x, que é faturamento igual a custo de produção. Quando o faturamento é igual ao custo de produção, não existe nem lucro nem prejuízo. São iguais, né? Bom, aí, substituindo f de x por isso e cp de x pela expressão que representa ela, aí a gente vai e passa o mais 3 x, o 0,3x para o outro lado, e ele vem menos 0,3x. Aí faz a continha aqui, 1,6x menos 0,3x dá 1,3x, que é igual a 9.100. Esse aqui está multiplicando desse lado, do outro lado ele passa dividindo. Então x fica 9.100 dividido por 1,03. Bom, efetuando essa conta, a gente descobre que x é 7.000. Então a gente já pode responder. Assim, será necessário que seja produzido pelo menos 7.000 peças por mês para que a empresa não tenha prejuízo, certo? 7.000 ela não tem prejuízo e não tem lucro, está do 0 a 0. A partir de 7.000 ela começa a ter lucro, abaixo de 7.000 ela começa a ter prejuízo. Bom, mas uma coisa interessante que eu resolvi destacar foi isso aqui, ó. Essa conta aqui tem gente que não sabe fazer. Eu sei que tem gente que não sabe fazer. Bora conversar sobre ela. Coloquei como sendo uma nota, olha. Para efetuar a divisão com números decimais, devemos observar o dividendo, que é o numerador, e o divisor, que é o denominador, tá aqui o denominador, devem ter o mesmo número de casas decimais. Aí a gente vê que não estão iguais, olha. Aqui eu não tenho nenhuma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal que é o 3. E tá, depois da vírgula só o 3, uma casa. Então, devemos fazer com que ele se tornem iguais. Aí, o que eu fiz? Se eu botar lá em cima 9.100,0, não mudei nada, porque depois vírgula 0 não precisava ser escrito. Só fiz para poder escrever assim. Bom, depois que está escrito assim, a mesma quantidade de casas decimais, a gente despreza a vírgula. É como se ela deixasse de existir, ó. Bom, tira a vírgula, mas mantém ali o 0 que eu coloquei, que está lá, e 1,3 virou 13. Bom, aí faz essa conta aqui e descobre que dá 7.000 reais. 7.000 peças, né? 7.000. Beleza? Bom, pessoal, eu estou postando sempre no YouTube para você não ter que baixar. Mas se você tiver alguma dificuldade, me avisa, manda no WhatsApp. Um abraço, galera.